Gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam se cuidando. Como eu tinha dito para vocês, a gente vai ver um pouquinho sobre o nosso sistema solar, a Terra, a Lua e o Sol, a influência desses astros sobre o nosso planeta. Isso corresponde ao capítulo 2 da unidade 2 da apostila do site de vocês. O nosso sistema solar, ele é formado por diversos corpos celestes. Entre eles a gente tem a nossa estrela central, que é o Sol, 8 planetas orbitando em torno dessa estrela central. Temos também cometas, meteoroides, asteroides. E essa órbita desses astros em torno do Sol, ela nem sempre é a mesma. Ela é uma elipse. Ora eles estão mais próximos do Sol, ora mais afastados do Sol. E aí isso dá origem a dois períodos distintos. Primeiro, o afélio, que é quando a Terra ou os outros planetas estão mais distantes do Sol. E o periélio, que é o período em que os outros planetas, a Terra, os astros, estão mais próximos do Sol. Então a gente tem essa distinção dentro dessa órbita, o afélio e o periélio. Os planetas, eles podem assumir duas categorias. Os 4 primeiros, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, são considerados planetas rochosos, porque eles são compostos mais de rocha que de gases. Já os demais, que vêm depois, são considerados planetas gasosos. Por quê? Porque eles possuem mais gases do que material rochoso. E vale lembrar, Plutão, desde 2006, deixou de ser planeta. Por quê? Por vários motivos, entre outros, o fato da massa dele ser muito pequena, dele ser muito afastado do Sol e dele não ter força gravitacional suficiente para limpar a órbita dele em torno do Sol. Então, tipo, se ele está vindo e aparece algum corpo celeste no caminho dele, o planeta, de uma forma normal, ele tem que ter uma força de atrair ou repelir esse corpo. No caso de Plutão, ele não tinha isso e por isso, por esse motivo e entre outros, foi rebaixada a categoria de planeta não. No caso do Sol, ele é composto principalmente de hélio e hidrogênio. Ele, no núcleo do Sol, ele chega a 15 milhões de graus Celsius e na parte mais externa, 6.000 graus Celsius, 15 milhões de graus centígrados, né? A luz, a energia do Sol leva em torno de 8 minutos e 18 segundos para chegar até a Terra. E o Sol, ele nos influencia tanto no nosso clima quanto na nossa vegetação, uma vez que a vegetação está intimamente ligada ao clima, certo? No caso da Lua, a Lua, ela executa 3 movimentos principais no universo. O movimento de revolução, que é o movimento que a Lua gira em torno do nosso planeta, em torno da Terra. O movimento de rotação, que é o movimento que a Lua gira em torno dela mesma. E o movimento de translação, que a Lua gira com a Terra em torno do Sol. Esse movimento de revolução da Lua, juntamente com o movimento de rotação da Lua, faz com que toda vida a gente veja a mesma face da Lua, porque esses dois movimentos têm uma duração aproximada, são em torno de 27 dias, 7 horas e 43 minutos, e por isso a gente sempre, quando está observando no céu, sempre vê a mesma face da Lua, certo? Então esses 3 movimentos são os movimentos principais do nosso satélite natural. A influência da Lua na Terra, né? Dentre as influências da Lua, a principal é em relação às marés. A força gravitacional que a Lua exerce em determinadas posições em que ela se encontra entre o Sol e a Terra
faz com que haja uma força gravitacional maior atraindo as nossas massas líquidas. Isso vai fazer com que aquele local em que essa força de atração é maior aconteça a maré alta, e aqueles locais em que a força de gravitacional é menor aconteça a maré baixa. Aqui nos slides vocês podem ver um exemplo, né? Quando a Lua está por onde a Lua está passando, essa influência dela e do Sol aumentando ou diminuindo as marés. Bem, os movimentos de rotação e de revolução da Lua, eles vão dar origem às fases da Lua. Ao todo, essas fases duram um mês e cada fase dura 7 dias, tá? Nesse exemplo a gente consegue ver direitinho como são as fases da Lua. Essas fases da Lua, ela acontece porque a Lua, ela assume diferentes posições no universo, ficando às vezes entre a Terra e o Sol, ou na projeção da sombra da Terra, fazendo com que ora ela possa ser vista e ora ela possa não ser vista. Só vale a dica, né, de lembrar. No universo existem astros luminosos e iluminados. Os astros luminosos são aqueles que têm luz própria, como o nosso Sol, como as estrelas. Já os astros iluminados são aqueles que precisam de luz e calor de outro astro. No caso, a Lua é um astro iluminado. Aquela luzinha que nós vemos lá no universo, lá no céu, é o reflexo da luz do Sol. Então a gente pode perceber aqui, né? Quando a Lua ela se encontra entre o Sol e a Terra, acontece a fase chamada de Lua Nova. Como a face da Lua voltada para a Terra ela não está iluminada, é o período que a gente não consegue ver a Lua no céu. É o período que a gente chama dos eclipses, né? Quando a Lua se encontra na posição Sol, Lua e Terra, acontece o eclipse solar. Já à medida que ela vai movimentando-se em torno da Terra e assumindo essas diferentes posições, à medida que a luz do Sol passa a iluminá-la novamente, aí a gente vem a fase da Lua crescente, que aos poucos ela vai crescendo, se iluminando no céu, até chegar na posição Sol, Terra e Lua, que aí agora a face iluminada da Lua vai estar voltada para a Terra e a gente consegue ver ela claramente no céu. Então é o caso da Lua cheia. E à medida que ela vai voltando novamente à sombra, acontece a fase minguante, ela vai minguando, ela vai diminuindo a zona de iluminação no céu. E aí a gente tem os dois eclipses, como eu tinha dito para vocês, né? O eclipse solar, quando acontece na posição Sol, Lua e Terra, então a face iluminada da Lua está voltada para o Sol e a face não iluminada está voltada para a Terra, fazendo com que a gente não consiga enxergar até a Lua no céu. Isso é a Lua Nova. E o eclipse lunar, que é quando a Lua se esconde no cone de sombra da Terra, fazendo com que ela não possa ser vista, né? E aí acontece o eclipse lunar, na posição Sol, Terra e Lua. Como a Terra ela é um geóide, né? O que é um geóide? Achatada nos polos e aboloada nas laterais. E como ela tem um eixo de inclinação no universo, isso faz com que o Sol não consiga bater nela de forma regular. Normalmente o Sol ele se concentra nessa região do meio, né? Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que é a região intertropical, tropical ou tórrida, e ele bate de forma mais irregular à medida que vai chegando nos polos. Por isso que os polos são tão frios. Isso faz com que a Terra tenha diferentes zonas térmicas, né? E essas zonas térmicas vão criar diferentes climas. Por exemplo, essa região dos polos
onde o Sol bate perpendicularmente, a luz e a energia do Sol não chega de forma efetiva. Isso faz com que essa região seja extremamente fria. Já entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, ou o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, são as zonas temperadas da Terra. Nessas zonas temperadas, como os raios batem de uma forma mais regular, acaba acontecendo as 4 estações do ano bem definidas: outono, primavera, verão, inverno. E nessa zona intertropical ou tórrida, que é a zona mais quente da Terra, Fortaleza está só a 3 graus de distância do Equador, por isso que a gente só sente 2 estações principalmente: o verão, extremamente quente, extremamente chuvoso, porque vai evaporar mais e por isso vai chover mais, e da metade do ano em diante o inverno, que é o período em que as temperaturas estão mais amenas e por isso vai chover menos. Então a gente acaba não sentindo essas 4 estações porque a gente está só a 3 graus do Equador, muito pertinho. E as estações do ano, como eu falei para vocês, elas têm a ver com o movimento de translação da Terra ao redor do Sol, né? Eu disse para vocês que o período do ano em que as iluminações são iguais são chamados de equinócio. Os dias e as noites têm uma duração parecida: 12 horas de dia de iluminação, 12 horas de noite de escuridão. Já o solstício não. O solstício é o período do ano em que os dias ou as noites podem ser maiores. Isso depende desse movimento de translação e desse eixo de inclinação da Terra. Preste atenção. Mais ou menos do dia 21 a 22 de dezembro, a Terra vai estar nessa posição. Se vocês prestarem atenção aqui, ó, se a gente fizer projetar uma linhazinha aqui, a gente vai ver que o hemisfério sul está sendo mais iluminado que o hemisfério norte. Isso vai fazer com que nesse período seja solstício de verão no sul, porque ele está recebendo mais iluminação que o hemisfério norte, e no norte seja solstício de inverno. Acredito que por isso a nossa cultura, por ter sido colonizada por Portugal está no hemisfério norte, que lá, enquanto é inverno, aqui é verão, nós recebemos essa cultura de dizer que estamos no verão quando está no inverno ou no inverno quando está no verão, porque para eles lá no hemisfério norte é diferente daqui do hemisfério sul, né? Então nesse período vai ser solstício de verão no sul, solstício de inverno no hemisfério norte. E aí a Terra vai fazendo a sua órbita em torno do Sol, e em um determinado momento, mais ou menos do dia 21 a 22 de março, começam os equinócios, né? O Sol vai incidir sobre o Equador e vai se distribuir igualmente para os 2 hemisférios, fazendo com que seja solstício de primavera no hemisfério norte, solstício de outono no hemisfério sul. E aí ela vai continuar o seu movimento, e quando ela chegar mais ou menos do dia 21 de junho ao dia 22 de junho, vai trocar aquela situação. Agora o hemisfério norte vai ser mais iluminado que o sul. Então vai ser solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no hemisfério sul. E aí quando for mais ou menos do dia 22, 23 de setembro, novamente os equinócios. Só que agora o hemisfério norte vai ser o equinócio de primavera e o sul vai ser o equinócio de outono. Galerinha, espero ter ajudado, espero que vocês estejam se cuidando. A nossa próxima videoaula é explicando aqueles 2 TDzinhos que eu deixei no material adicional lá do site, certo? Um cheiro bem grande, a tia tá morrendo de saudade.